Então, vamos começar o nosso estojo. Primeiro, eu já vou fazer os bolsinhos internos aqui. Eu escolhi fazer com essa telinha. Essa tela aqui é a tela verão, tá? Ela é bem diferente da tela vôlei. Ao contrário da tela vôlei, essa tela ela é mais resistente. É uma tela de poliéster. Olha só, a gente consegue ver que os furinhos são bem pequenininhos. E essa tela aqui, ela possibilita a gente fazer não só bolsos, mas também a gente consegue fazer até peças maiores, como bolsa. Inclusive, tem até uma bolsa de praia aqui usando ela. Vou fazer 2 bolsinhos aqui. Vou usar aqui o meu viés Boneon e já vou colocar o zíper aqui, tá? E já deixa o seu comentário aí abaixo se você tá gostando da nossa série, tá? Que aí eu preparo mais pra gente. Vou passar aqui uma costura. Olha lá, passei aqui o viés. Olha que cores lindas que estão ficando. Esse viés Boneon me encanta. Agora eu vou colocar meu zíper aqui, ó. Então eu vou colocar igual a gente fez lá no estojo, ó, sobrepor aqui com a margem de costura e a gente vai aplicar aqui o nosso zíper no nosso bolsinho. Inclusive, se você não viu o vídeo ainda do estojo fácil, vai lá, porque com certeza é uma peça muito prática para a gente fazer agora para o Dia dos Professores. Olha lá que coisa mais linda. Já venho aqui com o meu viés. E vou colocar aqui, ó. Pra gente dar acabamento nesse zíper aqui também, ó. Tá? Ó, vai ficar assim, tá? Agora eu vou colocar o meu cursor. E deixo ele paradinho aqui. Vou fazer a mesma coisa no outro bolso. Olha só, o nosso bolsinho já tá pronto. Vou reservar aqui. Vou encontrar o meio da minha peça, do meu espelho. E vou marcar aqui o meio. Para cima, eu vou marcar 1,5 centímetros. Ó, 1,5 centímetros para cá. E 1,5 centímetros para o outro lado. Tá vendo aqui, ó, 3 centímetros. Então, do meio para o lado, 1,5 centímetros, e do meio para o outro lado, 1,5 centímetros. E agora a gente vai posicionar aqui, ó, a nossa telinha. A minha vai dar certinho, vai dar até mais abaixo. Mas a sua é importante você respeitar esse limite de 1,5 centímetros, que na verdade aqui a gente tem 3 centímetros, né? 3 centímetros, que é onde a gente vai encaixar os nossos estojos. Então, aqui eu gosto de usar, ó, prender aqui bem certinho, para não sair da posição na hora que eu costurar. Ó, eu tô colocando os meus bolsos no forro. E o meu forro, eu também tô usando o meu linho estruturado. Ele é um tecido aqui, que é um gorgurinho, e aqui ele é dublado com nylon. Por que que eu escolhi esse material para fazer o forro e a frente? Para deixar mais resistente. Mas dá para você fazer com tricoline e sintético, o que você quiser aí, tá? Então, agora eu vou pregar os meus bolsos. Então, eu vou passar uma costura aqui, tanto nessa parte quanto nas laterais e aqui também. Vou tirar os excessos aqui. Essa tesoura, gente, é maravilhosa, viu? Prontinho, já ficamos aqui com nossos bolsinhos, tá? Então, eu vou reservar essa parte. Para fazer o nosso estojo, nós vamos precisar de 2 zippers de aproximadamente 25 centímetros, 2 medidas de tecido principal de 22 por 22. Aqui eu estou usando o linho estruturado e também o forro. Aqui eu estou usando um forro muito legal. Na verdade, é um tecido de poliéster. Vocês vão me ver trabalhando nos kits com esse material aqui, que é muito gostoso. Ele é 100% poliéster. É um tecido bem gostoso. Ele é meio aveludado na parte da frente e mais áspero na parte de trás. Mas fica um forro muito bacana, inclusive para fazer peças que a gente vai utilizar aqui, tá? Mas depois eu mostro para vocês.
Então, vamos começar fazendo a aplicação do nosso zíper. Então, ó, direito do meu zíper com direito do meu tecido. Vamos passar uma costura. Já venho aqui com o meu forro. Direito com direito. Aqui no caso, eu escolho o lado que eu quero. Vou escolher o lado mais aveludado. Eu já viro aqui, ó, e rebato. Puxa bem o forro. Olha lá, vai ficar assim, tá? Já venho aqui, ó, com a minha outra parte do tecido principal, direito com direito, e já encaixo aqui nessa parte do zíper. A linha bem direitinho, tá? Ó, já viro aqui pro lado do meu forro, pego o meu forro, direito com direito aqui no zíper também. E vamos passar uma costura. Já abro aqui, ó, e rebato. Olha só, vai ficar dessa forma. Agora, eu venho com o meu zíper e eu vou começar a colocar aqui, ó, desse lado. Jogo o meu forro pra cá e vou fazer a aplicação do zíper aqui. Mesma coisa. Agora aqui, ó, com o meu zíper aqui, eu pego o tecido principal e um forro, embolo aqui um pouquinho, ó, e vou pegar aqui esse forro que vai estar direito e vou jogar aqui, ó, com direito, tá? E vamos passar uma costura. Ó, feito isso, agora eu desviro. E vou rebater aqui, ó. Ó, desse jeito. Agora, a gente pega o tecido principal, que tá aqui ainda sem aplicação do zíper. Vou encaixar aqui, ó, na parte de cima do meu zíper. Alinha bem direitinho e passo uma costura. Parece que não vai dar nada certo. Mas confia e vai. Ó. Agora sobrou aqui um forro. Eu viro pro lado do forro e encaixo aqui, ó, no meu zíper e passo uma costura. Desviro. Aí aqui eu vou abrir um zíper e vou rebater, tá? Ana, mas não dá pra gente fazer direto, não, gente. Tem que seguir esse passo a passo para dar tudo certo na hora da gente desvirar e ficar com o forro embutido, tá? Se você me acompanha no Instagram, você viu que
No dia que eu fiz essa peça, eu estraguei 2 peças para chegar nesse resultado aqui. Ó, agora a gente vai colocar os cursores. Ó, coloquei aqui os 2 cursores. Agora a gente vai juntar aqui, ó, forro com forro. Então a gente vai desvirar. Vai trazer esses forros juntos. Vai ficar forro com forro e direito com direito e principal com principal. A gente vai formar esse anel aqui, ó, forro para um lado, principal para o outro. Agora aqui é bem importante você dar uma ajeitadinha no seu zíper, porque na hora que a gente passar a costura, você tem que escolher o lado que ele vai ficar. Aqui no meu caso, eu vou jogar sempre para o lado do forro. Então, eu gosto do zíper do lado do forro e já vou alinhar aqui. Para quando a gente desvirar a peça, ela não ficar torta, tá? Agora, eu vou passar uma costura em todo o anel de um lado e do outro eu vou deixar um forro aqui para a gente poder desvirar. Olha só, ficou assim. Agora, pela abertura que a gente deixou aqui, ó, a gente vai desvirar. Pode abrir o zíper aqui, ó, por dentro. Ó, já dá uma olhada, ver se tá tudo ok. E aí, você já pode fechar a abertura que a gente deixou aqui, ó. Olha só, depois que eu desvirei, fui pro ferro, dei uma sentadinha aqui, ó, na minha peça, que vão ser 2 estojos aqui, ó. E aí, ó, quando a gente joga o carrinho do zíper pro lado do forro, ele fica com esse acabamento aqui, ó, tá? Bem bonitinho, igual para os 2 lados, que é o que a gente vai precisar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó que bonitinho. Ficaram iguaizinhos. Agora, nós pegamos o nosso tecido de forro, que a gente já fez a marcação, e aí a gente vai marcar o meio do nosso estojo aqui. Então, eu vou marcar aqui, ó, meio com meio, vou passar uma risca aqui, ó. E agora a gente vai centralizar aqui. E agora eu venho aqui e vou passar uma costura bem no meio aqui, ó, para fechar os meus estojos e já deixar ele centralizado. Só que tomem cuidado no que, onde o seu zíper tá fechando, tá? Para corresponder aqui os zíperes fecharem todo para um lado só. Então, centraliza. Vou passar 2 costuras, tá? 1 milímetro da outra, para ficar bem seguro. Só passar o ferro aqui. Ó, eu acabei transferindo aqui, ó, na hora do meu ferro, mas depois eu tiro com um paninho úmido com detergente, tá? Então, vai ficar 2 manchinhas aqui. Mas olha, gente, que lindo que já tá ficando. Então, a gente vai ficar com 2 estojos ao meio aqui e 2 bolsinhos. Então, essa parte tá ok. Agora, a gente vai fazer a aba. Para fazer a aba, eu vou precisar do tecido principal estruturado. Aqui eu tô usando tricoline. O nosso tecido de forro. E aqui eu fiz nas medidas que tá aí na descrição, dobrei ao meio e dei uma arredondada levemente aqui, ó, com o próprio cone de linha para ficar mais arredondado, tá? Mas você pode escolher se você quer fazer quadrado ou arredondado. Direito com direito, tecido de forro com o tecido principal e eu vou transferir aqui o meu molde. Agora, com ponto 2,5, 3, eu vou passar a costura em toda a volta. O segredo de fazer uma curva bem bonitinha é você diminuir a velocidade da máquina e não parar, tá? Ó, chegou aqui na curva, eu venho seguindo a linha, mas eu não paro de costurar. Passou, vou mandar bala. Para tirar o excesso, eu venho com a minha tesoura de picotar. Se você não tiver, faz uns piquezinhos, tá? Para ficar bem bonitinho a sua costura. E eu venho tirando aqui o excesso. Cuidado com a costura.
Olha só, vai ficar assim. Agora a gente desvia. Ajeita bem, pode ir pro ferro também, dá uma passadinha, porque o ferro é amigo da gente, né? Agora eu vou passar uma costurinha de pesponto. Aumento o tamanho do meu ponto, porque a costura de pesponto é uma costura bem bonita. Olha lá a nossa aba. Agora a gente vai fazer a aplicação do botão imã, tá? Você pode usar o botão imã comum, eu vou usar o com um acabamento, tá? A gente tem lá na loja tanto com 2 acabamentos quanto com 1. Nesse caso aqui eu vou usar com 1 porque vai ficar na parte interna. Então vou tirar aqui, ó. Esse botão aplicado com o balancinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar 6 centímetros de cima para baixo. E vou marcar um meio aqui e vou contar 3 centímetros para um lado, marco, e 3 para o outro. Será onde eu vou aplicar o meu botão, tá? Faço aqui um furinho. Ó, coloco de um lado. Ok. Faço só um buraquinho, porque como é um tecido de nylon, ele já abre o suficiente que eu preciso. Sem danificar tanto o material, tá? Eu vou usar 2 botão imã. Põe a parte de trás e eu gosto de abrir as perninhas para fora, tá? Aí depois é só aplicar aqui na nossa aba também, que eu já fiz a marcação aqui, ó. Eu quero 2 centímetros para cima, encontrei o meio, 3 para um lado, 3 para o outro. Ó, com os botõezinhos colocados, agora a gente vai fazer a aplicação da nossa aba, tá? Então, aqui, ó, acha o meio da sua aba, ó, o meio. Agora aqui, ó, direito com direito. E faço uma costura. Se você estiver usando o botão imã comum, é nessa hora que você vai colocar o botão, tá? Antes do fechamento da aba. Eu não vou colocar porque eu vou usar o botão. Agora aqui a gente vai passar uma costura, porque aqui a gente pode fazer direito com direito e desvirar, ou fazer a aplicação ou fazer o acabamento com o viés. Eu vou optar em fazer o acabamento com viés, tá? Olha lá. Agora vamos passar o viés. Ó, como a minha aba vai fazer isso aqui, vai tampar o acabamento, o início e o meio do viés. Então, é por aqui que eu vou começar, tá? O viés Boneon, você não precisa nem dobrar, porque ele já tem aqui, ó, a gente sela, pode vir com ele direto para não criar camada. Agora, essa parte aqui, acabamento, precisamos de muito cuidado. Ó, eu tiro a minha peça para fazer o cantinho mitrado, tá? Eu tenho mais segurança dessa forma. Então, ó, a minha costura vem até o final da minha peça, ó. Quase no final, tá vendo? Faltando um pontinho. Agora, eu tirei da máquina. Quando eu dobro, ó, ele já faz o cantinho mitrado. Agora é só eu arrumar. Tá vendo? Dessa forma aqui, é a forma mais fácil que eu acho de fazer esse acabamento. Então, a gente vem formando a setinha aqui, ó. Que ela tem que ficar bonita tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Certo? Principalmente porque é uma peça que vai ficar aberta. Aqui eu gosto de usar o agulhão para vir me auxiliando aqui, ó. Para deixar tudo bem bonitinho. E aqui, gente, é capricho, tá? Confere se você tá pegando os 2 lados do viés.
E olha a perfeição desse glass, tá? Tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Agora eu vou colocar o meu botão. A matriz de botão imã, ela é composta de 3 partes, tá? E com essas 3 partes, a gente pode colocar o botão imã com acabamento duplo, que são acabamento dos 2 lados, ou acabamento de um lado só. Então, deixa eu montar aqui a minha matriz. Ó, então eu vejo qual das matrizes que eu vou utilizar. Vou usar o copinho que tem um buraquinho, porque o meu botão, ó, tá vendo? Tem aqui. E a parte de cima. Agora eu venho aqui e vou fazer as marcações de onde eu quero o meu botão. Ó, e para facilitar, o que eu faço? Eu prendo aqui, ó, com 2 prendedores, e engato o meu botão aqui. Faço a dobra. Vou tirar a cabeça dos botões aqui, só para fazer a marcação, ó. E aí eu venho aqui, ó, virar para mim para ver se tá bem alinhado. Aí, ó, com o agulhão, eu já faço o furo. Já retiro meu botão e monto. Preciso abrir mais. Ó, encaixei e o acabamento vai ficar aqui. Ó lá, ó. Tá? Muito cuidado para você não deixar ele torto, porque aí fica feio, tá? Já encaixo na peça. Olha que lindo. Aí agora aqui eu venho, abro. E é só pressionar aqui no botão. Então, encaixo, ó. Tanto a matriz quanto os botões você encontra lá na loja, tá? Eu me deparei agora que eu não coloquei nenhuma etiqueta. Vamos colocar uma etiqueta aqui. Eu vou colar essa etiqueta. E olha lá como ficou a nossa peça, o resultado final. Gente, super amei. Uma peça super prática. Ó, que a gente tem muita utilidade aqui. Vou até montar uma aqui para a gente ver mais ou menos como vai ficar. Vou colocar aqui, ó, algumas canetinhas. A gente vê ela gordinha. Vou colocar mais algumas aqui, ó. Ó, então vocês não coloquem etiqueta aqui abaixo igual eu, tá? Vocês coloquem aqui na aba para ficar, ó, quando montar ela ficar bem cheinha. Não pensei nisso, né, gente? Mas como eu falei para vocês no decorrer da aula, foi tudo feito e montado aqui, então a gente vai aprendendo. Mas amei o resultado, ficou uma peça muito legal, que a gente já tem, ó, uma peça que a gente já consegue compor um kit, ó, com o estojinho e mais um estojinho que você pode compor. A ideia desse estojo aqui é da gente colocar ele junto com a bolsa, tá? No entanto, que eu vou trazer para vocês essa ideia. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui para mim. Espero você na nossa próxima aula e não esquece de deixar o seu comentário e se inscrever no nosso canal para você receber tudo em primeira mão. Um beijo e até mais!